Bem-vindo ao Propósito Diário. Prepara seu coração para aquilo que Deus quer falar com você hoje. Talvez essa mensagem seja exatamente o que você precisa ouvir. Então fica comigo até o final, porque no final nós vamos falar com Deus em oração. Vamos à reflexão de hoje? 2 capítulo 11, versículo 2, diz assim: Mas Jeoseba, filho de Jorão, tomou Joás, filho de Acasias, e o tirou às escondidas dentre os filhos do rei que iam ser assassinados. Para nós entendermos essa história, nós precisamos voltar a alguns acontecimentos. O reino de Judá estava vivendo um período de profunda crise espiritual. Anos antes, a influência da maldade de Acabe e Jezabel havia alcançado até mesmo a linhagem dos reis de Judá através de alianças familiares. E foi nesse contexto que surgiu Atalia. Ela era filha de Acabe e Jezabel e carregava a mesma sede de poder que marcou sua família. Quando seu filho, o rei Acasias, morreu, Atalia percebeu uma oportunidade. Ao invés de permitir que um dos descendentes legítimos de Davi assumisse o trono, ela decidiu tomar o poder para si. Mas havia um problema. Ainda existiam herdeiros da linhagem real. Então Atalia tomou uma decisão terrível. Ela ordenou a morte de todos os descendentes da família real que pudessem reivindicar o trono. Era uma tentativa de apagar completamente a descendência de Davi. E é aqui que existe algo muito importante. Séculos antes, Deus havia prometido que da linhagem de Davi viria o Messias. Se aquela linhagem fosse destruída, pareceria que a promessa de Deus havia falhado, mas Deus já estava agindo. Enquanto Atalia acreditava controlar tudo, uma mulher chamada Jeoseba escondeu um menino chamado Joás. Durante 6 anos ele permaneceu escondido dentro do templo do Senhor. 6 anos enquanto Atalia governava, enquanto a injustiça parecia vencer, enquanto o mal parecia estar no controle. Enquanto muitos talvez acreditassem que a promessa havia acabado, mas Deus estava preservando aquilo que ninguém conseguia enxergar. E no tempo certo, Joás foi revelado, foi coroado rei e a trama de Atalia chegou ao fim. Que mensagem poderosa para os nossos dias! Porque muitas vezes nós olhamos para o mundo e pensamos que a maldade está vencendo, porque nós vemos injustiças, vemos pessoas manipulando situações, vemos mentira prosperando, vemos ataques contra valores que Deus estabeleceu. E às vezes surge uma sensação de que tudo está fora de controle, mas a história de Atalia nos lembra de uma verdade: Deus continua trabalhando mesmo quando nós não conseguimos perceber. Enquanto Atalia planejava destruir a promessa, Deus preservava a promessa. Enquanto ela acreditava controlar o futuro, Deus já havia preparado o futuro. E isso continua acontecendo hoje. Existem situações na nossa vida que parecem ameaçar aquilo que Deus prometeu. Existem circunstâncias que tentam nos convencer que tudo acabou, que não tem esperança, que o plano de Deus falhou, mas o Senhor continua protegendo os seus propósitos. Aquilo que Deus decidiu fazer não pode ser impedido pelos planos humanos. Em Provérbios 19, 21 diz assim, há muitos planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E talvez exista alguma área da sua vida hoje em que você sente que está tudo perdido. Talvez uma promessa que parece distante, talvez uma situação que pareça completamente fora de controle. Mas eu quero te lembrar hoje de Joás. Durante 6 anos, ninguém via o herdeiro. Durante 6 anos, parecia que Atalia tinha vencido. Durante longos 6 anos, a promessa parecia escondida. Mas escondida não significa destruída. Silenciosa não significa que foi cancelada. Invisível, mas não significa inexistente. Deus, ele continua cuidando daquilo que ele prometeu, e aquilo que o Senhor decidiu preservar, ninguém pode destruir. Então confie, mesmo quando você não enxergar. Confie, mesmo quando a promessa parecer longe, escondida. Deus ainda está no controle. Vamos falar com Deus? Grandioso Deus, eterno Pai, hoje nós te agradecemos porque os teus planos não podem ser frustrados.
Muitas vezes, Pai, nós olhamos para as circunstâncias e ficamos desanimados. Muitas vezes enxergamos apenas os problemas e esquecemos, Pai, que o Senhor continua agindo. Então, Pai, hoje nos ajuda a confiar mesmo quando nós não estamos enxergando a solução. Fortalece a nossa fé quando a promessa parecer distante. Nos lembra, Pai, que o Senhor continua preservando aquilo que colocou em nossas vidas. E que nós possamos, Pai, descansar na certeza de que nenhum plano humano é maior do que os teus propósitos. É o que nós te pedimos hoje e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, não esquece de deixar o seu amém ou o seu comentário aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like aqui nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. E compartilhe esse devocional com todos os seus amigos e me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. E eu te espero amanhã para mais um propósito diário. Deus te abençoe.